Se você acompanhou o MVCast ao longo desta primeira temporada, sabe que os assuntos discutidos nos bastidores da saúde são transformadores. Inovar ou inovação é fazer de maneira diferente as coisas que a gente faz no dia a dia, utilizando aí a criatividade, utilizando a nossa capacidade para fazer as coisas de uma maneira diferente, desde que a gente gere valor para as pessoas. Impactantes e, sem dúvida, polêmicos. Agora, se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso antes de seguir com este vídeo. Hoje, vamos revisitar experiências e insights valiosos que nossos convidados compartilharam ao longo desta jornada. Desinformação e letramento do paciente. O que não está sendo feito? Os influencers. Os health influencers gente, nessa história. Que entra na desinformação, né? É uma coisa assim, não lembro de ter passado uma fase tão difícil como a que passamos, e ela é ascendente. Mesmo à medida que as redes sociais elas se desenvolvem, a desinformação e a desinformação crítica, a ponto de gerar danos. Então nós estamos nesse momento numa balança absolutamente desequilibrada. De um lado, as falsas informações midiáticas, preparadas, trabalhadas visualmente, e do outro lado, uma assistência que deixou de ser aquela assistência educadora, aquela assistência cuidadosa, aquela assistência que prepara o paciente e empodera ele. Na verdade, esse é um problema que eu não tenho solução, não estou enxergando solução, porque na verdade vem de uma questão da própria questão que o médico, a equipe médica perdeu o respeito do paciente. Ai, meu Deus. Então, Entendi. Na verdade, hoje o paciente vai no médico, mas no fundo ele fala, ele marca com o médico, mas já está procurando segunda opinião. Será que, entendeu? E se o médico não dá a opinião que ele quer ouvir, ele vai embora? Exatamente. Perfeito. Eu acho que se alguém está ocupando esse espaço, é porque alguém está deixando o espaço para ser ocupado. Sim. Ok. Né? Durante a pandemia, vi toda a pandemia dentro do hospital, com fake news, se era para usar máscara, não era para usar máscara, se era para vacinar, não era para vacinar. Né? E, obviamente, o que resolveu isso foi a informação qualificada de quem realmente entende. E aí, Cláudia, só para aprofundar, já vou te dar a palavra, Jefferson, mas você falou a necessidade de sustentabilidade financeira, equilibrando com a assistência. Pelo corredor, o que os gestores falam? Gestores ou as demais pessoas do hospital, né? O que se prioriza? Então, o que fica em foco? O aumento de produtividade, né? O vínculo, principalmente da classe média, que agora cada vez mais pejotizada. E aí esse vínculo fica fragilizado com a organização e você não consegue ter uma organização de saúde que preste uma assistência com qualidade, inclusive que seja acreditado, se você não tem essa equipe junto com você. Sim. Né? E às vezes, infelizmente, nós identificamos gestores que se preocupam mais com a questão financeira, com o aspecto financeiro, do que o aspecto assistencial. Oferecer uma boa assistência com qualidade, implantar os processos de qualidade, né, que demandam gastos, mas o retorno ele é muito maior, inclusive até mesmo de credibilidade, mas às vezes os gestores não têm essa visão. Como o assunto está sendo tratado pelas partes interessadas? Governo, empresas fornecedoras, hospitais, prestadores de saúde, em relação aos investimentos necessários para a viabilidade dos projetos de interoperabilidade, né? Há incentivos, fontes de investimento e custeio para que os projetos sejam acelerados e implementados? Essa pergunta é do Felipe dos Santos, que é gerente administrativo do Hospital Santa Cruz, em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. Felipe, muito obrigada por enviar a sua pergunta, e a gente aqui presta nossa solidariedade a tudo que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, aqui em nome da MV. Sim, eu estou vendo cada vez mais, não só eu, nós estamos vendo, tem várias reportagens, o Ministério está trabalhando bastante para dar incentivo para que as pessoas, eu diria, os estabelecimentos entendam a necessidade da troca da informação. É muito importante esta comunicação.
Uma coisa que a gente sempre se preocupou com isso. Como eu te disse, lembra? Não adianta eu interoperar se a cadeia não souber, porque eu não acredito. E se eu não acredito, não adianta só um pedaço fazer. Neste caso, a dica que dou e o que eu vejo é que nós temos que preparar muito nossos recursos humanos. Certo. Para acreditar no processo, que é a mensagem que eu daria para ele. O que o SG na saúde trouxe que já, na verdade, já era uma melhor prática que deveria ser tomada na saúde. Não foi uma grande inovação. E, por outro lado, o que ele trouxe de novo? A questão ESG, ela foi lançada em 2004. Então, a parte de sustentabilidade se começou lá com a Raquel Carson, que lançou o Primavera Silenciosa, né? 62. Então, pensa, nós não éramos nascidos. A questão ambiental, ela teve o seu histórico de discussões. Em 2004, Kofi Annan resolveu fazer como a gente fala, não lembro a palavra, um incentivo, como se fosse um jogo com os CEOs das financiadoras. Um desafio? Um desafio, ótimo, um desafio. Desafio, perfeito, é isso mesmo. Então, esse desafio, a intenção é que essas grandes empresas corporativas tivessem no seu radar a questão de uma governança que envolvesse meio ambiente, sociedade, riscos, né? E aí, a partir foi lançado um livro que Vence Quem Se Importa, Ganha Quem Se Importa. Então, quem se importa com o quê? Quem se importa com a nossa vida, quem se importa com o meio ambiente, com tudo isso. Aí, isso foi rodando. Em 2020 que bombou. Por que bombou? Muito por causa da pandemia. Sim, imagina. Né? Que todos começaram a pensar o que é importante. Por que tivemos essa pandemia? Não vem ao caso, discutimos aqui agora. Mas os impactos sociais e ambientais que isso tudo trouxe. Como entender seu papel, já que, como a doutora Ana Maria disse, ele muda conforme o lugar onde está. Como que o gestor se abre para entender o papel dele naquele contexto? Isso não é difícil, mas é novamente começar pelo começo. Tá. Então, se estamos enquanto gestores à frente de um serviço de saúde, a gente precisa saber qual é o propósito daquele serviço, qual é o propósito daquela entrega e determinar não só o nosso papel, mas o papel de toda a nossa equipe e de todo o nosso serviço. Isso é princípio básico da governança. Né? Se estamos numa posição de gestor de sistema ou de gestor de operadora ou seja lá o que for, novamente, conhecer qual é o propósito, o que você entrega e como aquela entrega vai contribuir dentro do funcionamento de toda a cadeia de saúde. Então, é trazer o gestor para essa visão ampliada do sistema de saúde. Hoje a gente tem uma miopia. A gente consegue somente olhar ou observa que a maior parte dos gestores, ele olha somente para aquela entrega daquele serviço. E quando ele parte para uma negociação ou parte para falar de saúde baseada em valor, saúde baseada em desfecho, ele não consegue ver além do que ele está entregando e como é que aquilo impacta em todo o sistema. Então, o convite é para que a gente tenha essa visão ampliada, essa visão sistêmica, essa visão de impacto do nosso papel dentro da cadeia. Como que a gente faz para garantir essa transparência, essa troca de dados, para que a gente tenha saúde que o paciente, que sou eu, você, somos nós, merecemos, né? Como que a gente chega lá? Eu vou voltar a um ponto que eu acho que é muito interessante, é por que é que a gente não se move, já que a gente sabe os caminhos, né? Exato, era a minha próxima pergunta, obrigada. Aqui eu acho que é muito uma perspectiva, né? E nada disso tem dado suficiente para ser tão sustentado assim, mas uma perspectiva pessoal. O Nash, quando ele ganhou o Prêmio Nobel, ele descreveu a natureza das competições. E essas competições, nos setores essenciais, ela se dá de diversas maneiras. A forma como ela foi instalada no setor de saúde brasileiro não é muito diferente do setor de saúde de muitos outros países. Ela foi instalada num modelo que privilegia ganhos de curto prazo e ganhos individuais para cada entidade, para cada organismo, certo. Seja ele no setor privado, mas também nos organismos do setor público. Então, é muito focada em geração de resultados por eventos nestas unidades. Então, por exemplo, nós nos tornamos ótimos executores de boas internações.
ótimos executores de exames, ótimos executores de consultas, mas isso não se traduz em geração de saúde, propriamente dito, por diversos fenômenos. Não seria o caso, puxando também o que você falou, Everson, do profissional de segurança da informação entendendo o negócio, da área de segurança da informação mudar a análise do investimento em segurança da informação? Mostrar o valor gerado? Tem como fazer isso, e hoje a gente fala do CISO, fala do GISO, né? Ele entra mais pro lado do negócio. Então ele aponta qual que é o risco, qual que é o impacto, qual que é as vulnerabilidades que possa apontar ali. Por exemplo, toda vez que eu faço um investimento na área de segurança da informação, ou um software ou um equipamento que eu tenho que colocar, eu tenho que trazer um valor agregado pro negócio. Uhum. Hoje é difícil o profissional de segurança falar assim, eu preciso de um equipamento para poder fazer uma proteção. Na área da saúde, quando você vai justificar isso, e ainda mais para o CEO, ele olha para você e fala assim, o quanto isso vai me dar de retorno? Exato. Eu preciso investir nisso daí? Porque se eu não preciso investir, se você não consegue justificar para o negócio, ele vai querer investir em equipamento de engenharia clínica. Ele vai comprar um tomógrafo, né? Uma ressonância, vai comprar ali, porque é ali que traz dinheiro para ele. Exato. E aí você coloca essa questão do equipamento ou do investimento, aí você aponta, se parar, o risco é tanto, a perca é tanto, o investimento que a gente está fazendo se paga em tanto tempo. Uhum. Então você começa a colocar dessa maneira o risco apontando para o negócio. Eu queria saber, com essa experiência do setor financeiro e agora também essa experiência sólida no setor de saúde, o que serviu de experiência do setor financeiro, que assim, com certeza é um dos mais tecnológicos do Brasil, né? O que serviu de aprendizado para a saúde e o que não serviu, que você teve que jogar fora? O setor financeiro, sem dúvida nenhuma, que tem anos-luz à frente da área de saúde no que diz respeito a tecnologias, no que diz respeito à informatização de processos, enfim. E uma coisa que a gente tem que trazer para a da saúde, que tem muito na área financeira, que existe na área financeira, é a questão da segurança da informação, que é uma coisa interessantíssima e que também existe na área da saúde. Então a segurança da informação é fundamental, a gente consegue fazer esse paralelo. Questão de uso de relatórios, da analítica também é muito importante, o uso de dados, de informações, transformar dados em informações de forma que a gente consiga fazer trabalhos preventivos, né? Orientações preventivas, enfim. E o setor de saúde tem, obviamente, uma carência muito grande em relação à indústria bancária, não podemos comparar. Uhum. Agora, o que tem de grande, de importante em tudo isso? É que a gente, vindo de outras indústrias, a gente consegue trazer alguns, não vou dizer conceitos, mas a gente consegue trazer uma certa cultura da transformação, da transformação digital. A participação no MVCast foi uma grata experiência, né? A oportunidade de levar informação, conteúdo sobre esse tema tão importante que é a segurança da informação, né? Espero que você que esteja assistindo ou que você vai assistir essa matéria, você possa pegar isso como lição aprendida. Foram momentos muito interessantes, onde nós pudemos trocar bastante conhecimento e abordar temas interessantes e provocantes, né, na área de gestão em saúde. E buscar a sustentabilidade, buscar a qualidade assistencial, melhores modelos de remuneração e sistemas eficientes para a gestão hospitalar, com a tecnologia cada vez mais apoiando esses processos. Eu acho que a atualização que define bem o que é o MVCast, né? Chegamos ao fim da primeira temporada. E eu quero saber o que vocês acharam desta série de conteúdos e o que esperam ver na segunda temporada.